Então agora vamos falar um pouco de gráfico, né? Vamos pegar, nós falamos de queda livre, né? Lançamento vertical para baixo, daqui a pouco a gente vai falar de lançamento vertical para cima. Mas com relação ao gráfico do movimento variado uniformemente ou movimento uniformemente variado, certo? Nós temos que, pensando só na questão do espaço, que nós temos uma equação do segundo grau, né? Então, lembrando aqui que a equação do espaço no movimento uniformemente variado é S, espaço final, é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, certo? Mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Lembrando que a aceleração aqui é a aceleração gravitacional. Perfeito? Então essa aqui é uma equação do segundo grau. Então o que ela vai formar, né? Quando eu utilizo uma equação do segundo grau, qual é o gráfico? Qual é a figura do gráfico, né? Se fosse uma equação do primeiro grau, nós teríamos uma reta, né? Uma função afim nos dá uma reta. No caso aqui, uma equação do segundo grau, nós vamos ter uma parábola ou um arco de parábola, dependendo do intervalo que a gente vai trabalhar aí. Tudo bem? Então vamos pegar aqui um caso aqui. Vamos avaliar essa situação. Nós temos espaço, correto? Espaço S em função do tempo, né? Espaço S em função do tempo. Então nós temos aí um arco de parábola, correto? Então nós vamos pegar nesse ponto chamado de PO, nós vamos aplicar aqui a função tangente, correto? Então, se pegarmos o ponto PO, né, o ponto PO, deixa eu só ajustar aqui, né? Vamos pegar aqui o ponto PO, aonde nós temos a reta RO, que é uma reta tangente a esse ponto, formando um ângulo alfa. Tá? Essa reta é tangente ao ponto PO, correto? E nós vamos aplicar a tangente aí, porque a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto adjacente é o tempo. E quando eu pego um ponto só, esse ponto tende a um valor muito pequeno. Tá? Então a gente vai falar aqui de velocidade instantânea. Então a tangente de alfa nessa situação vai nos dar a velocidade instantânea. Tranquilo? Então vamos lá, continuando aqui. Eu tenho outra situação. Agora eu vou pegar dois pontos. Ó. A gente vai pegar o ponto PO aqui, ó, e o ponto P2. Tá? Então agora nós não pegamos um ponto só. Peguei um ponto PO e um ponto P2. Quando eu faço isso, eu vou ter um intervalo de tempo aqui, ó, entre T0 e T2, e vou ter a variação de espaço entre S2 e S0. Ou seja, não é mais um ponto só, né? Nós vamos ter aqui um intervalo maior. Então, quando eu aplico aí a tangente nesse caso, né? Ó, então vamos pegar o ponto PO, e o ponto P2, certo? Ponto PO e o ponto P2. Nós temos uma reta R2, né? Essa reta R2 passa por esses dois pontos, ó, tá? E o ângulo é o alfa 2, tá? Então a gente aplicando a tangente aí, como é que vai ficar quando a gente aplica a tangente aí? A tangente de alfa 2 vai ser igual a quem? Ao ΔS sobre o ΔT. Né? A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vai ser ΔS sobre ΔT. O que é ΔS sobre ΔT? Né? É velocidade média, né? Então, se eu aplicar a tangente de alfa 2 nessa situação, onde eu tenho dois pontos ali, nós vamos ter o quê?
a velocidade média entre o instante 0 e o instante 2, para esse exemplo aí. Tranquilo? Certo, gente? Então, ó, a gente vai falar mais de gráfico ainda, tá? Então, aqui tem uma aplicação, né, da questão do gráfico no movimento uniformemente variado, né? O gráfico seguinte descreve como varia o espaço em função do tempo em um movimento variado uniformemente. Considerando-se os instantes t1, t2 e t3, escreva as velocidades relativas a esses instantes em ordem crescente. Então eu tenho que identificar aqui quais são, né, as velocidades no instante T1, T2 e T3. Não o valor numérico dela, porque a gente não tem como fazer isso, a não ser em um caso só aqui. Tá? Em um caso só aqui a gente tem como falar qual é o valor dela. Nos outros dois não. Tá? Então a gente precisa saber o quê? É quantificar, né? Quem é maior aí. Tudo bem? Então o que nós sabemos, né? O que nós sabemos? Nós sabemos que num gráfico de espaço em função do tempo, né, a tangente do ângulo formado ela é numericamente igual à velocidade instantânea. Isso nós sabemos, nós vimos anteriormente, né? Então essa aplicação aí é importante para mim poder determinar quem são aí as velocidades maiores, pelo menos na comparação. Eu tenho como fazer isso, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou construir a reta tangente ao ponto. Então no instante T1, eu vou ter aí a minha reta tangente ao ponto T1, aonde nós vamos ter aí R1, depois nós vamos ter aqui no T2 a reta R2, tudo tangente ao ponto, tá? E no T3 a reta R3. Como a tangente é cateto oposto sobre adjacente, tá? O cateto oposto seria a parte do espaço e o adjacente seria o tempo. Veja bem, quanto maior for o ângulo, maior é a tangente, não é? Nós não temos lá que tangente de 0 graus é igual a zero, certo? Nós não temos depois aqui que tangente de 45 graus é igual a 1. E por fim, nós não temos tangente de 90 graus, que é um valor infinito, né? Infinito. Então veja bem, na medida que o ângulo aumenta, a velocidade instantânea aumenta também. Quem tem o maior ângulo aí? Se a gente for pegar e traçar uma reta, né? Se a gente for passar aqui uma reta por esse ponto, olha só. Vamos pegar o primeiro ponto aqui, ó, né? Esse primeiro ponto aqui. Se eu traçar uma reta aqui, ó, eu vou ter um determinado ângulo, certo? Se eu pegar ali agora na segunda, no R2 e fazer a mesma reta aqui, ó, eu tenho um outro ângulo. Só ajustar aqui. Eu tenho um outro ângulo, não é isso? Agora, quem é maior? Né? Quem é maior aqui é o ângulo com a reta R1, né? Aqui já está diminuindo. E quando eu chego aqui na parte da reta R3, o que acontece com o ângulo aqui? O ângulo formado entre ela e o eixo dos tempos é 0 graus. Ou seja, quem é a minha maior velocidade? A minha maior velocidade é V1. Ela é maior que a velocidade V2 e é maior que a velocidade V3. E olha só, hein? E aqui a gente ainda pode afirmar com certeza que a velocidade V3, tá? A velocidade V3, essa aqui, ó, ela é zero. Porque a reta é paralela ao eixo dos tempos, o ângulo é zero, tangente de zero é zero. Tranquilo, gente? Fácil, né?
Agora vamos entender aqui e aprender a fazer uma leitura com relação aos gráficos, espaço, velocidade e aceleração, tá? Então nós temos aqui o espaço, gráfico do espaço, gráfico da velocidade, né? E gráfico da aceleração, né? Função, né? Ou não o gráfico propriamente sim. Então, ó, se eu tenho a função do espaço em função do tempo, lembrando que nós estamos falando do quê? Movimento uniformemente variado, ou movimento variado uniformemente. Então nós vimos que a inclinação da tangente, ela vai dar o quê? Ela é igual à velocidade instantânea. Então isso a gente precisa guardar, tá? Se eu pegar o gráfico da velocidade em função do tempo, tá? Velocidade em função do tempo, lembrando que isso é uma linha, é uma reta, né? É uma reta que pode ser crescente ou decrescente, né? Então a inclinação da tangente dessa reta era igual ao que? A aceleração instantânea, tá? E a área do gráfico é numericamente igual ao espaço percorrido. Se eu pegar agora a aceleração em função do tempo, lembrando que a aceleração no movimento uniformemente variado, ela é o quê? Ela é constante, tá? Ela pode ser calculada pela equação de aceleração média, né, ΔV sobre ΔT, e a área do gráfico dela é numericamente igual à variação de velocidade, certo? Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha no gráfico agora para a gente aprender a fazer uma leitura com relação a esses gráficos aqui, ó. O que nós temos aqui, ó? Primeiro gráfico, espaço em função do tempo. Tá? Nessa situação aqui, ó, se a gente olhar para o gráfico da velocidade, então nós temos o quê? Uma velocidade inicial positiva, tá? E nós temos aqui o quê? Uma aceleração negativa. É só olhar no último gráfico aqui, ó. Esse aqui é de aceleração. Então o que acontece? Quando eu tenho velocidade positiva, né, o espaço cresce em função do tempo. Aí o que acontece aqui? Com aceleração negativa, ó, o espaço vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando chega nesse ponto aqui, ó, nesse pontinho mais alto aí dessa parábola aqui, ó, a minha velocidade se anula. O que acontece nesse momento? O corpo está invertendo o sentido. No início, o espaço aumentava, ó, está aumentando. A partir daqui, o espaço começa a diminuir. Beleza? Então, ó, mesma coisa aqui. Que instante que a velocidade aqui é zero? Nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui corresponde ao mesmo de cima aqui, ó. E a aceleração é constante, então ela é uma reta paralela ao eixo do tempo. Beleza? E aqui, uma situação parecida, mas com o gráfico com a aceleração positiva, né? Com cavidade para cima, então a aceleração ela é positiva, correto? A velocidade inicial aqui a gente verifica que ela é negativa. Então nós temos a mesma situação lá de uma forma diferente, né? Ó. O que acontece? No início, o espaço está diminuindo, ó. O móvel está andando, andando, o espaço é medido no eixo Y, tá? Diminuindo até chegar nesse ponto aqui. O que acontece nesse ponto aí? O que acontece no vértice da parábola? Nesse ponto aqui, a velocidade dele é nula, né? Aqui embaixo, a velocidade começa negativa, né? Vai indo, vai diminuindo, diminuindo. Quando chegar nesse ponto aqui, é o momento que ele para, né? Depois inverte o sentido e a velocidade passa a ser positiva. Então a aceleração positiva aqui, nós temos aqui que ela é uma reta paralela ao eixo dos tempos, está do lado de cima, tá? Está do lado de cima. Tranquilo, gente? Até aí? Então o vértice da parábola, a gente não pode esquecer, tá? No vértice da parábola é quando o móvel para, tá? Eu estou falando de um gráfico de espaço em função do tempo, tá? Esse
esse momento aqui corresponde a esse aqui, ó, onde o gráfico da velocidade corta o eixo dos tempos, tá? Tranquilo? Então vamos dar sequência aqui, ó. A análise da rapidez e do sentido do movimento. Então vamos pegar aqui esses dois gráficos aqui e vamos dar uma avaliada nele, tá? Gráfico de espaço em função do tempo, concavidade voltada para baixo. Então nesse caso aqui a gente já sabe que a aceleração ela é negativa, correto? O gráfico de baixo representa o mesmo movimento de cima. A diferença é que fala de velocidade, tá? Então a velocidade inicial aqui ela é positiva, tá? Então o que acontece? O movimento quando tá andando para o lado positivo, ele está andando, mas ele está com a tendência de parar, né? Nesse ponto aqui ele para. Se o movimento para, significa que ele está no movimento retardado. Movimento retardado. Depois desse ponto aqui, ele inverte o sentido e começa a descer de forma acelerada. Beleza? A mesma coisa no gráfico aqui, ó, velocidade inicial aqui positiva, e ela está o quê? Está diminuindo até chegar nesse ponto. Ó. Quando chega nesse ponto, ela é zero. Então é retardado e depois ele passa a ser acelerado. Tranquilo, gente? Ó, mesma coisa, situação invertida agora, né? Gráfico de espaço, gráfico de velocidade. Então, sabemos que no ponto do vértice da parábola, né? O que acontece no vértice da parábola? No vértice da parábola, a velocidade é nula. Está aqui, ó, velocidade igual a zero. Velocidade igual a zero aqui, nesse ponto. Então ele vem retardado para inverte sentido e a partir daí ele vai acelerado. Olha no gráfico da velocidade. Começa aqui uma velocidade negativa. Ele vai indo, até chegar nesse ponto. Nesse ponto a velocidade é zero. Então ele estava no movimento retardado e depois ele passa a entrar no movimento acelerado. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos falar da equação de Torricelli. A equação de Torricelli é uma equação que foi montada para a gente trabalhar basicamente naqueles exercícios onde não é fornecido o tempo. É uma dica, né? Isso é uma dica. Dá para usar em outros que tem tempo, sim. Como é que a gente pega aqui? A gente pega a equação da velocidade. Eu vou só apontar e depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer a demonstração, tá? Eu pego a equação da velocidade, que é uma equação do primeiro grau, né? Certo? E eu isolo o tempo nessa equação. Como é que eu faço então? Eu pego aqui essa velocidade inicial e passo para a esquerda. Então fica V menos VO igual a A vezes T. O A que está multiplicando o tempo vem dividindo. Então eu pego essa equação aqui, ó, isolei, né, o tempo. Então eu pego essa equação e vou substituir o tempo, né, que está separado aí, na equação do espaço. Ó. S igual a SO mais A vezes T, corrigindo, S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, esse tempo vem aqui, ó, no T ao quadrado e no T. Beleza? E aí o que acontece? A partir daí, a gente chega nessa equação aqui, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Essa equação é a chamada equação de Torricelli, que a gente vai trabalhar com ela em vários exercícios aí. Ficou claro, gente? Então vamos lá, fazer uma aplicação aqui, né? Um automóvel encontra-se em movimento com velocidade escalar de 90 km por hora.
sendo brecado uniformemente, ele percorre 75 metros até parar. Determine a aceleração produzida pelos freios. Então, o que nós temos aqui, né? O que foi dado para a gente aqui? A velocidade inicial dele, que é de 90 km por hora. Correto? O que mais que ele deu? O espaço percorrido, que eu vou chamar de ΔS. O espaço é de 75 metros. E ele anda isso aqui até parar. Se até parar, a velocidade final é 0. Tranquilo? Isso aqui está em metro e a velocidade inicial está em quilômetros por hora. Então a gente vai dividir isso aqui por 3,6 e a gente transforma isso em metros por segundo, né? 90 dividido por 3,6 vai dar 25 metros por segundo. Então agora a gente precisa ver como resolver isso, né? Eu tenho a velocidade final, tenho a velocidade inicial, tenho o espaço. Ele pediu para me calcular a aceleração. Olha, ele quer a aceleração. Então eu vou utilizar aqui a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Velocidade final é 0, então é 0 ao quadrado, é igual. Velocidade inicial, 25 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que a gente vai calcular, né, que é o que ele está pedindo, vezes o espaço percorrido, que é 75 metros. Então, 0 ao quadrado é 0, 25 ao quadrado é 625, mais 2 vezes 75 dá 150, vezes A. Vou passar esse 150 vezes A para a esquerda, vai ficar menos 150 vezes A, que é igual a 625. 625. Então, a aceleração vai ser igual a 625 dividido por menos 150. Ou seja, a aceleração vai dar menos 4,2 metros por segundo ao quadrado. Por que deu negativo, né? Deu negativo porque a velocidade inicial dele era positiva e no final ele parou. Então essa aceleração tinha que ter sentido contrário da velocidade, ok? Então mais um exercício aqui. O esquema seguinte ilustra um ponto material em movimento variado uniformemente no instante t igual a 0. Nesse instante, sua velocidade escalar é de 6 metros por segundo e a aceleração escalar permanece constante de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o corpo está aqui na posição 16 metros, posição inicial. A letra A, ele quer saber qual é o deslocamento sofrido pelo móvel até parar. Até parar significa que a velocidade final dele é 0, tá? Então, letra A, o que eu conheço então? Eu tenho a posição inicial dele que é 16, velocidade inicial dele que é 6 metros por segundo, a aceleração que é menos 2 metros por segundo ao quadrado, e a variação de espaço é o que ele está pedindo para a gente calcular, tá? Então a gente vai usar aqui a equação de Torricelli também, uma vez que ele quer a velocidade final igual a 0. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, né? Então isso, substituindo os dados, nós vamos ter que a velocidade final ao quadrado é 0, né? Ao quadrado é igual a inicial, que é 6 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 2, vezes ΔS. Isso já vai nos dar o que foi pedido, tá? Então, realizando a conta, 0 é igual a 36, né? Ó, 0 ao quadrado dá 0, 6 ao quadrado 36,
2 vezes menos 2 dá menos 4 vezes ΔS. Passo 4 ΔS para o outro lado, já vai ficando positivo, né? Então fica 4 ΔS igual a 36. Então 36 dividido por 4. Então nós temos aqui que a variação de espaço vai ser de 9 metros. Beleza? Vamos para a letra B. Letra B. Na letra B, qual é a velocidade do móvel? Né? Então ele quer que a gente calcule a velocidade do móvel quando ele passa pela posição de 21 metros. 21 metros. Então, a gente vai usar também a equação Torricelli, né? Velocidade final é o que eu quero. O espaço final é 21, certo? Então ele vai passar pela posição 21, depois ele vai parar, depois ele volta e passa de novo pela posição 21 metros, tá? Então, usando a equação Torricelli, nós vamos ter que ele vai andar da posição 16 até 21, esse é o nosso ΔS, né? De 16 até 21. Então, ΔS vai ser espaço final, 21 menos 16. O ΔS vai ser de 5 metros. Então, usando a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 2, vezes o ΔS, que é 5. Então, V ao quadrado vai ser igual a 36 menos 20. Então, o V vai ser a raiz quadrada de 16, que vai dar mais ou menos 4 metros por segundo. Então, tanto positivo como negativo, porque tanto na ida como na volta ele passa pela posição 21 metros. Beleza? Então vamos para a próxima, letra C. Na letra C, ele quer saber qual é a velocidade do móvel. De novo, ele quer velocidade quando ele passa pela posição S igual a 9 metros. 9 metros. Então vamos lá. Equação de Torricelli de novo, só que a gente precisa ver qual vai ser o ΔS ali, né? Ó, a posição que ele quer é na posição 9 metros, né? Ele sai da posição 16, vai para a direita, para e volta. Então ele vai ter um ΔS de 9 até 16. ΔS é espaço final menos inicial. Então vai ser, espaço final é 9, 9 menos 16, certo? Então vamos lá. Então ΔS vai ser de menos 7 metros. Menos 7 metros. Bom, então nós temos aqui o ΔS, temos a velocidade inicial e queremos a velocidade final. E conhecemos a aceleração, né? Então, velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Substituindo, V ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 2 vezes o menos 2 vezes o menos 7. Então vai dar raiz quadrada de 36 mais 28. 36 mais 28 vai dar 64. Então raiz quadrada de 64 vai dar mais ou menos 8 metros por segundo. Só tem um detalhe, né, gente? Nesse caso aí, a resposta positiva não serve, né? Por que não serve? Porque ele não... o instante zero, onde começa a marcar o tempo, o móvel está na posição 16 já. Né? Ele está andando para a direita. Então ele não passa nesse momento anteriormente a isso, ele não passa pela posição 9. Ele só passa na volta. Né? Então o que vale aqui é o menos 8 metros por segundo.